Bondoso Deus, nós agradecemos, pois o Senhor nos colocou neste mundo, e o Senhor não pede que nós sejamos apartados do mundo, mas que busquemos formas sábias de viver nele. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa segunda hora de aula, que o Senhor nos dê atenção, certamente todos cansados do dia, mas que o Senhor nos ajude a tirar bom proveito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme prometido, essa segunda palestra da noite, ela vai buscar mostrar para vocês, ainda é a parte introdutória do nosso assunto hoje, mas ela vai mostrar para vocês alguns dos caminhos que têm sido buscados para a igreja, o povo de Deus, se relacionar com a cultura ao seu redor. Há inúmeros exemplos históricos do relacionamento complexo, eu citei alguns na palestra anterior, e há diversos autores cristãos que têm escrito sobre esse assunto e tentado buscar fazer classificações diversas do relacionamento cristianismo e cultura. O livro mais famoso nesse sentido é o do Richard Niebuhr, que depois o Don Carson escreveu um livro revisitando o livro do Niebuhr e saiu por uma das editoras brasileiras, eu não lembro se Vida Nova, mas é um livro muito bom. E ele explica o seguinte, eu vou só passar rapidamente, porque eu vou focar numa outra classificação e não na do Carson, tá? Mas o Carson diz, uma das formas normais que a gente vê é o Cristo contra a cultura, é aquele ramo da igreja que busca uma separação total, uma oposição absoluta entre igreja e cultura, mas mesmo esses inevitavelmente acabam usando a cultura. Por exemplo, eu te pergunto, quando você vai comprar um carro lá na Volkswagen, você pergunta se o projetista era cristão? Antes de comprar? Não, ou pergunta, espero que não, vai ser bem estranho se você faz isso. Ou outros assuntos, você só voa num avião se o piloto e o copiloto forem cristãos, você está o tempo todo interagindo com aspectos culturais. Outra classificação que o Niebuhr e o Carson colocam é de o Cristo da cultura, é uma tentativa de usar a sanção de Jesus para melhorar a cultura, e outros veem o Cristo acima da cultura, e aí tem três grupos, os sintéticos, os que buscam unir o conhecimento da Bíblia com o da cultura, e aí você tem algumas distorções. Muitas vezes essa síntese ela não é crítica como deveria ser. Tomás de Aquino, por exemplo, com sua síntese entre fé cristã e aristotelismo, Justino Mártir e outros. Outros vão pelo dualismo, a gente não pode escapar da cultura, mas ela é má, vivemos nessa tensão, e outros buscam fazer a transformação ou a conversão da cultura. Só passando rapidamente o Niebuhr e Carson, se você quiser, pega esse livro para ler, vai ter grande proveito para você. Agora, para a nossa palestra, eu vou usar a classificação sugerida por um outro autor que eu estou gostando muito, que se chama Ted Turnal. Ele é um autor contemporâneo, ele fez o seu doutorado no Seminário Teológico de Westminster, nessa área de análise cultural, um discípulo de William Edgar, que era discípulo de Francis Schaeffer, e assim vai. E eu vou mostrar para vocês os caminhos que que a igreja tem tentado, e deixa eu te alertar. É bem possível que você se reconheça em algum desses. E talvez você nunca tenha se dado conta que você pensa assim. E o objetivo não é de maneira nenhuma menosprezar, ofender ou expor o seu coração, é para te ajudar a pensar mais biblicamente sobre essas situações. Então vamos lá, vamos lidar com esses caminhos diversos. O primeiro caminho que é muito comum é o para que pensar nisso? Cristianismo e cultura? Não acredito, que tema mais besta. Eu estava na maior expectativa de que a Semana Magna ia ser sobre um tema teológico ou histórico, ia ser justificação ou reforma 500 anos, e o cara falar sobre cultura. Por favor, isso é coisa que a gente perca tempo pensando. Então esse é um caminho muito comum, o de ignorar a questão do envolvimento com a cultura. Muitos pastores vão por esse lado. Não tenho nada com isso, a minha tarefa é só ensinar o Evangelho e o povo que se vire aí, aplique o Evangelho aí e viva. Pais, muitas vezes, têm essa atitude com os seus filhos. Mas por que tantos vão por esse caminho? Uma das razões é um sentimento de imunidade. A ideia de, esse pensamento que a gente vê aí, esse mundo está virado, esse mundo está perdido, mas isso não vai entrar na minha casa. Isso não vai entrar na minha igreja. Isso não vai entrar na minha cabeça. De novo, isso é uma posição inocente, ingênua. Isso não se sustenta. De novo, está no nosso vocabulário, está nas expressões que a gente usa, está na nossa maneira de se vestir, está nas referências que a gente usa o tempo todo.
Vai mudando, mas a gente vê essas coisas. Teve uma época que todo mundo estava falando, sabe nada, inocente, lembra? Toda hora, sabe nada, inocente. Eu nem sabia de onde veio isso, mas todo mundo estava falando. É algo que entra no próprio vocabulário cultural. De novo, a roupa de vocês me mostra que vocês são gente antenada com a cultura da cidade. Vocês sabem o que é apropriado dentro de um espectro, mas vocês sabem o que é apropriado para ir assistir uma palestra num seminário numa segunda à noite. E assim vai. Muitos pensam que cultura, de novo, é algo trivial que não merece reflexão. Isso é baseado, muitas vezes, no entendimento errado do que é cultura, algo como sem consequência ou algo assim. Ou mesmo falta entender que muitas vezes a nossa cultura regional pode ter elementos anticristãos que precisam ser corrigidos. Os homens de Éfeso tinham que deixar de ser machistas e tinham que amar suas esposas. Era um elemento cultural, eles não podiam falar para Paulo, não, mas aqui em Éfeso ninguém ama a sua esposa a ponto de morrer por ela. Lembra quando Paulo escreve a Tito, que era o pastor da igreja aonde, lembra? Em Creta. E ele cita um dos poetas de Creta e fala que os cretenses são gente difícil, são glutões, feras, etc. Mas ao mesmo tempo Paulo fala assim, porque eles são assim, deixa eles serem assim de jeito nenhum. Se eles são cristãos, eles têm que ficar parecidos com Jesus, sejam cretenses ou não. Já tive, por exemplo, no meu gabinete, homens justificando seus ataques de ira, dizendo, é meu sangue nordestino, pastor. Eu falo, você tem que controlar, meu caro, o fruto do Espírito é domínio próprio. Tô nem aí se o teu sangue é alemão, italiano, nordestino é o quê? Você tem que mudar isso. Por exemplo, algo cultural brasileiro que é errado, a cultura do jeitinho brasileiro, vocês sabem disso? A cultura do, as regras valem, mas não para mim. As regras valem, mas tem um jeitinho. Muitos cristãos de outros países veem isso e falam, vocês brasileiros, vocês têm que mudar isso não é certo. Mas isso entra na igreja. Em Brasília, na minha cidade, tem um desafio muito particular para o ministério bíblico, que é a ideia dos concursos públicos. Justamente por ser a capital do país, há inúmeras ofertas de concurso público. A esfera distrital, a esfera federal, os 3 poderes e tantas outras coisas. E não falta gente que vive de concurso, vive de concurseiro. Então, isso acontece também em outras cidades, mas em Brasília é muito forte. E em Brasília isso causa o seguinte fenômeno. Um atraso enorme no casamento. Porque muitos pais acham que os seus filhos só podem se casar se tanto ele quanto ela já estiverem passado num concurso público com a vida estável. O tal do sonho da estabilidade é um ídolo do brasiliense. Isso tem que ser quebrado. O ministério pastoral em Brasília tem que lidar com a idolatria da estabilidade do serviço público. Isso tem ferido pessoas, isso tem ferido a igreja, porque a gente pega muitas vezes homens que já deveriam, com seus 30 e poucos anos, ter feito as grandes transições da vida, mas ainda estão lá, em casa, estudando, e não estão prontos para liderar a igreja como deveriam ser presbíteros, diáconos. Problemas gerados pela cultura. Muitas vezes a gente não quer lidar com isso porque a gente não sabe por onde começar, porque a gente não sabe por onde agir, e sei lá se a Bíblia diz isso mesmo, tanta coisa diz, tanta gente diz tanta coisa. Mas, de novo, o chamado bíblico, meu caro, é para que você seja intencional na sua interação com a cultura, que você não seja como um barco à deriva. O Ted Turnal diz o seguinte, Deus quer que sejamos intencionais em nossa busca por cultura. Desde a queda, podemos criar de maneiras que são fiéis ou infiéis, sábias ou tolas, amorosas ou abusivas. Além disso, o mandato cultural se aplica não só ao fazer cultura, mas também a consumir cultura, ao consumir cultural. Isso é simplesmente parte do discipulado fiel, do discipulado cristão fiel. Essa é a primeira possibilidade. Não mexe com isso não, nem pensa sobre o assunto. Mas isso é um problema sério. O segundo caminho, que é muito comum, é o de cultura popular ou cultura mundana, chame como quiser, é sujo, não toque. É a ideia de um afastamento completo. É a atitude de que qualquer coisa que seja produzido por descrentes, filmes, televisão, música,
vai te contaminar e o único caminho que o cristão pode é o de se isolar dessas coisas. Você sabe disso, essa visão é muito comum em certos grupos evangélicos. A ideia de que a cultura é algo completamente degradante e não tem nada de bom, e tudo isso é feito para o mal, então a gente tem que se afastar. É o que o Turnal chama de uma anorexia cultural. Anorexia cultural. Eu não posso consumir nada que é feito fora. Uma das maiores universidades cristãs dos Estados Unidos, ela exige de todos os seus alunos que para estudarem lá, veja, não é um seminário, é uma universidade, que nessa universidade você assine um termo de compromisso de que enquanto estiver lá, você não vai frequentar cinemas. Ué, é uma visão que vem desde décadas passadas de que o cinema é um lugar degradante e que nada de bom pode advir de você ir ao cinema. Então, uma exigência, santidade exige esse tipo de abstinência. Qual que é o problema com essa abordagem? Bem, primeiro de tudo, já mostrei para vocês que ela é irreal. Você está interagindo com descrentes e coisas feitas por descrentes o tempo todo. O seu smartphone deve ter sido projetado por um descrente. As suas roupas foram cortadas e projetadas por descrentes. E mais, muitas vezes a gente acha que então a solução é a gente estabelece uma regra fixa e a gente se guia, por exemplo, nos filmes, pela classificação indicativa. Filmes indicados para maiores de 16 anos, nunca nenhum cristão pode ver esse filme. Qual que é o problema com esse tipo de pensamento? Facilmente ele se torna legalista. E mais, você vai confiar então no julgamento que um descrente fez sobre o filme descrente para dizer se o crente pode ou não pode ver. O problema é mais profundo, gente. Um autor que eu gosto muito, Greg Reynolds, diz o seguinte: lembre-se, a fábrica de ídolos da qual fala Calvino é a alma humana caída. Não é a General Electric, não é a Microsoft, nem Hollywood. A fábrica de ídolos é o coração. A ideia muito prevalecente é um simplismo que, sem nuance, a ideia de que se meu filho assistir um filme que tem violência, ele vai se tornar uma pessoa violenta. Se o meu filho assistir um filme que tem adultério ou divórcio, ele vai, na sua vida, replicar as mesmas coisas. Mas não é simples assim, gente. Veja, a Bíblia tem essas coisas, não tem? A Bíblia não tem violência explícita. A Bíblia não tem algumas cenas de sexualidade extremamente pesadas? Eu preguei o livro de Gênesis inteirinho de maneira expositiva, sequencial. Teve uns dias que eu queria pular. E graças a Deus pela sequência, porque daí não podia pular, né? As filhas de Ló, aquela coisa toda, ia ficar feio pular. Tem que lidar com essas coisas no púlpito muitas vezes. Alguém já brincou que se o livro de Juízes fosse transformado em filme, seria proibido para menores de 60 anos. Porque cada coisa que acontece lá que é impressionante. Veja, por favor, eu sei que é descrição, não é visual, é diferente, mas a gente tem que aprender a pensar. Violência bíblica nunca é glorificada, nunca é violência pela violência. Mas você mostrar num filme os horrores da violência versus um filme que mostra a violência como algo divertido. Pode ser a mesma situação de violência, mas um está glorificando e o outro está mostrando como é o mundo. Você mostrar, por exemplo, um filme que celebre o divórcio, que mostre, o divórcio é uma coisa linda, normal, todo mundo tem que curtir mesmo, é isso aí, cansou, larga. Ou um filme que mostre divórcio, mas que mostre como isso corrói a alma e fere e machuca e tudo mais. Os dois filmes estão mostrando o divórcio, mas um mostra as consequências reais disso. Só estou querendo te provocar um pouco para você pensar com mais nuance acerca dessas coisas. É muito simplista e não é bíblico, penso eu, a ideia de você simplesmente proíbe tudo e é mais fácil assim. Não pode. É descrente, é filme descrente? Não pode. Esquece, não pode. Recomendação de um livro, Cinema e Fé Cristã, Brian Godawa. Ele lida com essas coisas de uma maneira muito útil, ele mesmo é roteirista de cinema, ele tem um apêndice só falando sobre violência nas escrituras, é bastante útil para você pensar. Tá? Além disso, queridos, eu quero lembrá-los de que muitas vezes o objetivo de um filme ou um livro ou qualquer outra coisa em mostrar algo ruim ou difícil
é mostrar a vida real. Muitas vezes os filmes ou os livros escritos ou criados por crentes não se passam no mundo real. Se passam, parece, num mundo em que tudo sempre acaba bem, onde o câncer sempre é curado, onde a família sempre termina junta, onde os problemas sempre se resolvem, e você vive no mundo real, você sabe que não é assim. Mas nós crentes, às vezes, a gente quer passar uma visão idílica do mundo que não corresponde à realidade. O mundo é assustador. E a gente precisa preparar nossos filhos para isso. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Nathan Wilson, um autor cristão. O Nathan, ele escreveu alguns livros de não ficção e alguns livros de ficção voltados para o público infanto-juvenil. Alguns deles já saíram em português, uma trilogia saiu o primeiro livro, chama Os 100 Armários, número 100, não de quem não tem, 100 armários. Procura por aí, é muito interessante, mas é um tanto assustador. E certa vez o pessoal do Gospel Coalition fez uma entrevista com o Nathan e falou assim, por que você quer assustar as crianças? E ele lida com isso, com uma ideia de que por meio da ficção, você consegue começar a expor as crianças e pré-adolescentes às realidades duras de que esse mundo é mau. Por meio de situações controladas de ficção, você expõe aquelas crianças a situações reais que elas vão ter que enfrentar na vida real. O Joe Rigney, já falei dele na outra palestra, ele tem um livro muito legal falando sobre a série Nárnia, sobre os livros do C.S. Lewis, e ele fala sobre viver como um narniano, e ele fala muito sobre essa ideia de que, ele explica algo como, antes de eu amar, ele fala, para eu aprender o que é coragem no mundo real, e agir de maneira corajosa e valorosa quando a vida acontecer, foi extremamente útil para mim ter aprendido a amar a coragem nas obras de ficção que eu lia. Ao lidar com aqueles personagens que não existem, eu aprendi algo sobre coragem, sobre valores, sobre as coisas que agora eu transporto para o mundo real. Ou o grande Chesterton, ele disse o seguinte, os contos de fada não ensinam às crianças que dragões existem. Elas já sabem que eles existem. Contos de fada ensinam para as crianças que dragões podem ser mortos. Seus filhos vão encontrar dragões nesse mundo. Se você tem visto o noticiário do que está se passando no Espírito Santo hoje, você sabe disso. Está cheio de filhote de dragão aprontando por aí. Você precisa ensinar para os seus filhos. E a ficção e os produtos culturais são um bom meio para isso. Que dragões podem ser vencidos. Muitas vezes essa ideia de a gente não tocar na cultura ao nosso redor, vem junto com uma ideia que eu já mencionei ela rapidamente, a ideia de uma espécie de uma era de ouro que ficou para trás. No meu tempo é que era bom, no meu tempo é que era assim, no meu tempo é que era de um jeito ou de outro. Mas essa era de ouro, queridos, ela nunca existiu. É uma questão de honestidade histórica. A gente romantiza o nosso tempo, a gente tende a esquecer dos pecados específicos da nossa era. Abra, por favor, em Eclesiastes 7:10. Veja o que Salomão diz sobre isso. Salomão diz, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Não é sábio perguntar assim. Mas a gente tende a isso. A gente tende a exagerar a maldade do nosso tempo e esquecer a maldade do tempo passado. Entenda, meus caros, toda a história humana, desde o jardim, é corrompida. Nunca houve uma era de ouro em que era seguro para nossos filhos se aventurarem na cultura. Nunca houve. Desde a queda é tudo corrompido. E mais, muito do que a gente com alegria entrega para os nossos filhos verem, não é tão inocente quanto a gente pensaria. Por exemplo, o clássico O Mágico de Oz. Lembra a história?
a menininha vai parar, vem um tornado e leva ela, e ela vai parar no lugar de Oz, e junto com ela vai quem? O Homem de Lata, o leão, o espantalho e tudo aquilo. E qual que é? Não tem violência, não tem sexo, não tem palavrão, não tem nada disso. Um filme seguro, certo? Um filme que ensina que a solução para os nossos problemas estava dentro de nós o tempo todo. Isso é uma boa saída para os nossos problemas? Uma solução pelagiana. Idolatria, queridos, está em toda parte. Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês como todos os produtos culturais são sempre uma mistura de erro e acerto. E a solução simplista de dizer assim, se é feito por descrente e não encosta, ela é ruim. Porque ela ignora o que de bom vai ter lá pela graça comum, e ela não ensina a pessoa a lidar com o que tem de mal lá, e ela vai ter que lidar com o mundo ruim. Lembre-se, certa ocasião Jesus estava conversando com a turma e eles estavam reclamando que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. E o que Jesus falou? Não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que sai do coração. A gente produz o pecado, a gente não precisa disso para se contaminar. Feche o povo de Deus num convento, feche o povo de Deus numa comunidade isolada nas montanhas, na floresta ou seja onde for. E logo você vai, para sua surpresa, descobrir o quê? Que o pecado está lá também. Que não é porque eles estão isolados do mundo que agora vivem em santidade de maneira nenhuma. Tá, pastor, isso significa que não tem limites então? Não. Há limites. Algumas coisas são absolutas, é claro. Há limites específicos da consciência, do coração, há limites culturais, há limites da família, há escândalo, não fazer o irmão tropeçar, tudo isso tem que entrar na conta. Mas entenda, a mera abordagem de foi feito por descrente, é sujo, não toque, não vai ajudar nosso povo a viver nesse mundo de hoje. Essa era a segunda abordagem. A terceira, aqui é a frase que eu falei para vocês do Chesterton. A terceira abordagem é, estamos acima disso. Essa é menos comum no Brasil, parece-me estar ficando bastante comum nos Estados Unidos. É uma separação muito aguda entre a alta cultura e a cultura popular. Alta cultura pode. Teatro, Shakespeare, que mais? Esculturas, exposições em museus de arte, música erudita, isso pode. Mas rock and roll, cinema, ficção científica, essas coisas não. E alguns querem fazer uma grande separação entre arte e entretenimento. Ken Myers e alguns outros vão nessa linha. E veja, a gente tem que concordar. De fato, muito do que é feito para o mercado, cultura popular, é de baixa qualidade mesmo, mas tem muita coisa pop, de boa qualidade. Muitas vezes essa defesa da alta cultura beira a idolatria. E a gente tem que entender um pouquinho a história disso. Nos Estados Unidos, muitas vezes, a promoção da cultura anglo-saxã era uma maneira de isolar os imigrantes que vinham, por exemplo, da Itália, que vinham de outras regiões, e que se não se adequassem às formas culturais daquele pessoal, seria deixado de lado. É uma espécie de elitismo mesmo. A ideia de que moralidade é igual a ter a nossa cultura. Ser moral, ser bom, é gostar de música erudita. Ser moral, ser bom, é gostar de frequentar museus de arte. Gostar desse tipo de musiquinha, esses filminhos que vocês gostam aí, isso é imoral. Tem gente que vai por essa separação. Pode consumir coisas feitas por descrentes, desde que seja alta cultura e não cultura popular. De novo, é uma visão que é baseada em construções sociais que não se sustentam. É uma visão que é historicamente errada. Talvez você saiba, mas Shakespeare, hoje, embora seja um negócio elitista, assim, né, a gente fala assim, estou indo para a praia, eu vou levar Shakespeare para ler. Vou levar Otelo para ler. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Mas por quê? Porque a gente tem uma visão errada, a gente acha que são coisas dificílimas de ler, obras de alta cultura, e chato até, né, se a gente for ser sincero. Mas quem frequentava os teatros na época de Shakespeare? Era o povo. Era a cultura popular. Mas hoje é alta cultura. Queridos, artes, no passado e no presente, sempre estiveram ligadas a dinheiro,
Sempre estiveram ligadas a querer fazer fama, esse tipo de coisa. E tem mais, ainda que seja só diversão, qual o problema? Entretenimento tem seu lugar na vida cristã, sim, queridos. De novo, tem um artigo meu sobre esse assunto, a busca humana por diversão, lá na feed, se você quiser ler mais, não dá tempo da gente mexer muito com isso agora, mas dá para você ver lá. De novo, essa divisão ela é muito artificial. Por exemplo, você conhece um pouco da história do jazz? Jazz é outra dessas coisas de elite, a gente pensa, né? Quem que vai sair para ir trabalhar e bota no seu telefone ou no CD do carro um CD de jazz? John Coltrane ou qualquer um desses. Você vai na livraria ou na loja de música, fica até numa seção separada, né? Às vezes fechada com um vidro assim, você tem que abrir a porta e entrar lá na livraria especial, onde estão os CDs de jazz. Só que qual que é a origem do jazz? É nas regiões mais pobres do Mississippi, nas regiões mais pobres de Nova Orleans, uma cultura extremamente popular que a alta cultura rejeitava tremendamente, não queremos nada com isso. Até que aquilo vai ganhando corpo, vai virando algo cult, vai virando algo interessante, e logo isso se torna alta cultura. Então hoje, nenhum cristão talvez diria assim, não escute jazz, mas no passado diria. E assim a gente vai. Só quero mostrar para vocês que essa ideia de uma divisão radical de alta cultura e cultura popular não é o melhor caminho. Note, quando todo mundo estava zombando da arte moderna, Francis Schaeffer e outros estavam ouvindo e falando, peraí, o que isso aí diz sobre nossa cultura? Por que as pessoas estão interessadas nesse tipo de arte, nesse tipo de música? Por que isso está mexendo com as pessoas ao nosso redor? Essa é a terceira. Quarto caminho muito comum hoje em dia, a imagofobia, ou o medo de imagem. Veja, a ideia é a seguinte, é muito comum, talvez você pense assim. Bons tempos era quando a cultura escrita prevalecia, e hoje em dia nós passamos para uma cultura visual, e isso é ruim. A ideia de uma cultura baseada em imagem é mal, a gente devia estar numa cultura mais escrita e por isso está tudo perdido. Então leia livros, mas não assista TV. A ideia de televisão faz mal para você, é o que diziam seus pais, seus avós para os seus pais. Hoje você diz para os seus filhos o quê? Internet faz mal para você. Toda vez que surge uma nova revolução tecnológica, surge esse tipo de alarmismo. Esse tipo de essa tecnologia vai corromper a nossa geração. Foi assim com a televisão, foi assim com a internet, vai ser assim com o que vier depois. E muitas vezes o povo de Deus reage dessa forma. Usar essas tecnologias, isso aí, sei lá quem inventou, se foi o diabo, quem foi, não sei quem inventou esse negócio, mas isso aí está perigoso. E sabe o que é curioso? Isso começou lá atrás. Alguns teóricos da comunicação escrevem, e é até engraçado de ler os seus textos, quando surgiu a tecnologia de gravação. Houve um tempo em que se você quisesse ouvir música, como que você tinha que fazer? Tinha dois jeitos, ou você tocava, ou você ia ouvir alguém tocar. Não existia gravação. Então, o ouvir música era um evento social. Ou você reunia os vizinhos, ou reunia a família, ou você ia a um concerto. Só que surge um momento na história em que aparece a tecnologia de gravação, de pegar as ondas sonoras produzidas pela cantora, pela orquestra, botar aquilo num disco e você pode levar aquilo para sua casa e ouvir numa vitrola. Uau, que legal! Mas teve gente apavorada. Teve gente falando, é o fim da sociedade. Acabou tudo. O que vai ser da sociedade agora? Nós vamos parar de nos reunir publicamente para celebrar a música e vai cada um ficar na privacidade do seu lar ouvindo música. Vai acabar a interação entre as pessoas. Não parece as coisas que falam do smartphone, né? A gente não interage mais, a gente não fala mais, esse tipo de coisa. E, por favor, não é para dizer que as tecnologias não influenciam. Claro que influenciam, a gente chega nisso já já. Mas um alarmismo de que simplesmente a tecnologia está mudando para pior sempre, também não é bom. Os Titãs já tinham uma música que dizia, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Foi bem quando surgiu a televisão. E agora, eu vejo os cristãos falando a mesma coisa sobre a internet.
Mas deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que os jovens de 17 e 18 anos de 2017 leem mais ou menos do que os de 98? Muito mais. Leem mais e escrevem mais. Justamente por causa do acesso que tem online. Queridos, quando eu tinha 17, 18 anos, a turma não lia nada, era só futebol. Hoje o povo lê nem que seja e-mail, WhatsApp, blogs, essas coisas todas. Sim, mudou, sim, tem desafios novos, talvez piores, talvez melhores, mudou, mas não trate a mudança tecnológica como o final do mundo, o final da história. Tem um livro muito interessante do John Dyer, chamado Do Jardim para a Cidade. É uma análise teológica do uso de tecnologia. É muito, muito interessante. E ele começa mostrando para a gente como toda ferramenta modifica o mundo e modifica quem usa. Ele dá um exemplo mais óbvio, por exemplo, digamos que você tem uma pá. Uma pá te permite fazer coisas que você não faria só com as suas mãos. Você não ia conseguir cavar aquele buracão, tirar aquela pedra, seja o que for que você faz com a pá. Mas a pá não muda apenas o mundo. O que ela muda também? Você. Utilize essa pá e logo seus músculos estão mais rígidos, logo suas mãos estão com calos, logo suas costas estão doendo. A ferramenta muda o mundo e muda você. Sim, as ferramentas como smartphones, como e-mails e outras coisas mudam a gente. Não se iluda, elas mudam. Elas mudam a forma que a gente interage. Você está num saguão de aeroporto e o que você vê? Está todo mundo assim, com a cabecinha baixa, cada um no seu mundinho, cada um no seu celular. Isso muda as formas que as pessoas interagem. O que eu estou querendo evitar aqui é que você entre numa ideia apocalíptica da coisa. Acabou a cultura, acabou a sociedade, o mundo está despedaçando porque agora está cada um no seu smartphone. Vocês devem ter visto por aí na internet aquelas fotos comparativas da imagem do metrô, alguém viu? Mostra no metrô cada um com o seu celularzinho assim. Aí mostra uma imagem da década de 40, cada um com o seu jornalzinho assim. As pessoas às vezes ficam com a ideia de que no passado, quando não tinha smartphone, as pessoas ficavam conversando e interagindo no metrô. Era nada. Ou você olhava para baixo, ou você ficava ouvindo seu Walkman, ou você lia o seu jornal, ou o seu livreto. Muda a coisa, mas não é apocalíptico. McLuhan tem a sua frase famosa, o meio é a mensagem, e com isso ele só quer dizer que o meio modifica a mensagem. Às vezes a gente exagera na frase para fazer o efeito, mas tudo que ele está dizendo é o seguinte, o meio muda a mensagem. O contexto faz diferença, gente. Ao invés da gente ficar assim, filho de crente não pode assistir televisão. Deixa eu te dizer, é melhor 2 horas de televisão com supervisão do que 10 minutos sem. Filho de crente não pode ficar tempo em rede social. Faz o seguinte, ensina você ou seu filho a se portar bem e usar as redes sociais, ao invés de largá-lo de maneira não supervisionada. Discipule-os, treine-os a viver nesse mundo em que a gente vive. Entenda, o meio afeta a mensagem, isso é fácil de entender. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém aqui já teve a experiência de ler um livro e depois assistir o filme baseado no livro? Alguém aí, levanta a mão. Vários de vocês, que orgulho de vocês. Vocês leem livros e assistem filmes. Meu trabalho está completo. Não é estranho quando você vai ver o filme e você fala assim, Às vezes está todo mundo gostando, né, do filme, fala, uau, filmaço. E você fala, foi diferente do livro. Até às vezes meio snob assim, mas fala. Por quê? Por quê? O que mudou? Veja, uma coisa é você passar 2 horas com aquela história, outra coisa é você passar quantas horas naquela leitura? 15, 18, 25, não sei, o tamanho do livro. Primeiro, você, ao ler, você habitou muito mais tempo com aqueles personagens do que no filme. Mas além disso, o que o livro não deu que o filme deu para você? As imagens. Você imaginou aquelas cenas. E a sua imaginação, meu caro, sempre vai ser mais rica do que o que qualquer tela consiga passar. Por isso que você se decepciona quando você assiste o filme. Ou você gosta se você falar, é exatamente que nem eu imaginei. Aí você gosta. Aí você acha bonito, aí você pensa. Então estou mostrando para você como é diferente. Pregação. Eu lembro na igreja que eu congreguei quando jovem, houve uma época em que não estava cabendo mais o pessoal no salão principal e não tinha o dinheiro ainda para fazer uma ampliação, nada assim, enfim. A solução foi num salão do lado, botar um telão.
E algumas pessoas vinham para cultuar no salão principal e outras iam cultuar no salão secundário com transmissão simultânea do que estava acontecendo aqui dentro. E às vezes eu ia lá. E é interessante como quem estava lá tinha uma atitude completamente desrespeitosa com a adoração. As pessoas se sentiam à vontade para levantar, para sair, para conversar, para abrir lanche, para responder mensagem no celular, de um jeito que na igreja não ficavam. Por quê? O meio muda a mensagem. Uma coisa é você estar olhando no olho do pregador e ele está presencialmente na tua frente. Outra coisa é você estar vendo por meio de uma mídia. Muda a forma que você consome, muda a forma que você recebe a mensagem. Tem histórias, eu sou da área de comunicação, e tem muitos estudos interessantes que mostram, por exemplo, teve um debate entre presidentes americanos, na época que estava surgindo candidatos à presidência americana, na época que estava surgindo a televisão. E boa parte dos norte-americanos viu pela televisão o debate, e boa parte ouviu pelo rádio. E as pesquisas, sempre sai aquela pesquisa, quem ganhou o debate? Mudou radicalmente entre quem tinha ouvido pelo rádio e quem tinha visto pela televisão. Por quê? Porque o meio afeta a mensagem. Porque quem está assistindo viu coisas que quem só está ouvindo não pega. Quem está assistindo vê o quê? A postura defensiva, o olhar assustado, coisas que muitas vezes não vão aparecer na voz, mas que dão uma sensação diferente. Tudo isso, querido, para te dar a ideia de que nós precisamos estar atento a essas coisas. Ao mesmo tempo, meus caros, muito cuidado com a ideia muito prevalecente no meio evangélico também, de que nós devemos apenas aprender ou ensinar por meio de argumentação lógica, por meio de proposições. Isso não é verdade. Nós fomos criados por Deus para aprender de formas diversas. Nós aprendemos por exemplo, nós aprendemos por prática, nós aprendemos por histórias, nós aprendemos por parábolas, por imitação, por repetição. Lembra disso? Deus nos fez com grande diversidade e a vida vai prover essa diversidade de meios. E sim, no treinamento dos nossos jovens, dos nossos adultos e das nossas crianças, para viver nesse mundo, a gente tem que ajudá-los a lidar com essa diversidade de meios e de experiências. Olha o que esse autor diz. Deus deseja que coisas brincalhonas, imaginativas e incidentes cômicos sejam parte do seu mundo. O Senhor criou um mundo com espaço para senso de humor, para fantasias de cavalos alados, para a diversão do faz de conta. E Deus viu que isso era bom. Mídias diversas vão trazer resultados diversos. Você sabe disso quando você assiste um filme, já deve ter acontecido contigo também, de assistir um filme no cinema e gostar, aí depois você pega no DVD para assistir e você fala assim, eu lembrava de ser melhor. O que aconteceu? O cinema potencializa aquilo tudo. A sala escura, o som excelente, sem distrações, o telefone não toca, o gato não pede comida, nada disso acontece. Você está ali para ver o filme, você vê o filme, aquilo potencializa a sensação. Eu e minha esposa, a gente não consegue mais assistir um filme de uma vez só. Da 9h30 a gente está morrendo de sono, então a gente aluga no Now ou no Netflix, começa a ver 45 minutos, vamos dormir, amor, vamos. Amanhã a gente continua. Isso faz com que a experiência seja diferente também. Não sei se você já teve a experiência de assistir um filme de suspense no cinema e um cinema inteiro gritar de medo ao mesmo tempo. Aquilo faz com que o filme seja muito mais impressionante. E assim vai. Essa é a quarta forma de acelerar um pouquinho. A quinta é o contrário da anorexia cultural, é a glutonaria cultural. É a ideia de que está tudo lindo, a ideia de que a gente não tem que ter nenhum filtro para lidar com a cultura ao nosso redor. Um pessoal lá do seminário de Fuller, o Robert Johnston, Barry Taylor e outros deles estão seguindo nessa linha, que ela, no final das contas, é uma super ênfase na graça comum e na revelação geral, colocando isso no mesmo nível praticamente da revelação especial. Isso vem junto com um viés, um pensamento bastante pós-moderno, uma suspeita contra o pensamento linear e um certo exagero da parte deles. Eles querem, é o mesmo erro da igreja emergente, eles querem se apropriar do que a cultura produz, mas não de uma maneira crítica a priori. Primeiro vamos deixar a cultura nos ensinar,
nos termos dela. Tira o filtro, tira a barreira, depois a gente vê o que sai disso. É perigoso, é algo complicado fazer isso. O Os Guinness, que é um ótimo crítico cultural, ele diz o seguinte: cristãos são livres para despojar os egípcios. Do que ele está falando mesmo? Lembra do evento? Quando o povo de Deus sai do Egito, eles saqueiam, né, os egípcios dão para eles um monte de coisa, leva, sumam daqui, leva esse teu Deus embora daqui da nossa terra. O Guinness diz: cristãos são livres para despojar os egípcios, mas proibidos de fazer um bezerro de ouro. Vá em frente e despoje os tesouros da modernidade, mas em nome de Deus, assegure-se de que o que vai sair do fogo, o que irá testar os esforços da nossa vida, é algo digno do templo de Deus, e não uma imagem do bezerro de ouro do final do século. Então essa turma, eles seguem nessa linha de, alguns falam na cultura popular como algo sacramental. Que um filme pode ser sacramental, que uma peça de teatro pode ser sacramental, que você pode experimentar a presença divina e a transcendência por meio dessas coisas. Eu acho que eles vão longe demais, cuidado com essa linha também. A última linha, já indo para o nosso final, é a linha de réplicas e remakes. Essa o Turnal não lida, essa é o que trouxe, mas é a seguinte atitude. O mundo cristão pega tudo que os descrentes fazem e cria uma versão cristã limpa. Pega o que eles fazem, limpa e faz a gospelização, a versão gospel de todas as coisas. Teoricamente higienizando, teoricamente limpando, teoricamente assim protegendo nossas famílias da sujeira mundana. Tem um livro muito bacana escrito por um descrente chamado Daniel Hadosh. O livro, pelo que eu sei, só existe em inglês, talvez exista em português, não sei, chama-se, a tradução é Prontos para o Arrebatamento. É uma crítica que ele faz à subcultura evangélica dos Estados Unidos. O Daniel Hadosh é um escritor muito bom e ele passou um ano vivendo com os crentes dos Estados Unidos e escreveu esse livro para falar sobre isso. Então ele foi nos eventos de música gospel, ele acompanhou Frank Peretti, aquele escritor, na sua turnê de lançamento de livros, ele foi no Museu do Criacionismo, fez várias dessas coisas típicas de crente norte-americano e ele escreveu esse livro. É um livro muito interessante, recomendo se você quiser investigar o assunto sobre como os descrentes veem a cultura gospel. Vai te incomodar às vezes, tá bem? E ele critica muito essa atitude. Ele diz coisas como os crentes, eles acham que vão fazer uma versão gospel das coisas, e que essa versão gospel que tinha fora da igreja, vai de alguma forma alcançar o mundo fora da igreja, trazendo esses para a igreja. E ele mostra que essa suposta segurança é um auto-engano, e acaba por fim descartando coisas boas. Isso acontece, por exemplo, nos filmes feitos por igrejas, muitas vezes, que combinam uma teologia, por vezes duvidosa, com uma técnica medíocre, muitas vezes. Por técnica eu digo qualidade dos atores, da cinematografia, da direção, da edição, esses aspectos técnicos. Por exemplo, aquele filme Desafiando Gigantes, sabe qual é? Aquele do futebol americano, que mostra um homem que tem vários problemas, o time dele não ganha, a mulher não engravida, o carro dele quebrou, eu acho. Qual que é o outro problema? Tem um bicho morto na casa dele, um monte de problemas, e aí ele resolve orar, e quando ele ora, a mulher engravida, o time ganha, resolve o carro, resolve a casa. O que mostra claramente como a vida não é, teoricamente, um filme seguro para cristãos, mas que vai ensinar nossos adolescentes sobre uma expectativa falsa da vida cristã. Não é assim que a vida funciona. Muitas vezes, mulheres seguem a vida toda sem engravidar. Muitas vezes o seu time perde mesmo depois de você orar. E assim vai. Oi? A vida não é assim, gente. Mas muita gente pensa, é um filme evangélico, então está tudo bem. A gente gosta de filmes de esportes, mas melhor um filme seguro evangélico. E é por isso que surgem tantas ideias como, vamos fazer uma boate gospel. A gente não quer que os nossos jovens vão para boate, mas eles gostam de boate. Como é que a gente faz? Ele faz uma boate gospel. Toca o mesmo tipo de música, só que sem algumas coisas que tem lá.
capoeira gospel, rave gospel. Tem todo o Daniel Hadosh, ele visita, ele vai numa convenção, se eu não me engano, de romancistas cristãos, pessoal que escreve romances, e ele mostra que tem toda uma subcultura de romances cristãos. Então, por exemplo, talvez você seja daqueles que gosta de livros de detetive, histórias como Agatha Christie, esse tipo de coisa. Muita gente gosta. Só que o cristão não... Será que é seguro ler isso? Então surge todo um subgrupo de histórias de detetive escritas por cristãos, para ser seguro para o povo cristão. Histórias, tem até histórias tipo vampiro, lobisomem, escritas por cristãos. Histórias de todo gênero que você imaginar, vai ter a versão gospel disso. Teoricamente limpando, evitando palavras ou situações ou temas arriscados e trazendo tranquilidade. Algo muito famoso nisso foi aqueles livros do Frank Peretti, que eu já mencionei, Este Mundo Tenebroso. Um livro que é um romance, que é uma ficção sobre como funciona a luta entre o bem e o mal, os anjos e as forças das trevas, e tem um pastor que está sofrendo, e os demônios chegam, e os anjos chegam, e quando o pastor ora, os anjos ganham, e quando ele para de orar, os demônios ganham. Ninguém leu? Eu li alguns desses na minha adolescência. Gente, isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico. Mas isso ensinou a tal do movimento moderno de batalha espiritual para muita gente. Então, teoricamente, um livro de ficção que é seguro porque é feito por crentes para crentes, mas está ensinando uma teologia duvidosa, e assim vão outras coisas. A música cristã contemporânea é a mesma coisa. Você gosta de Legião Urbana, eita, mas Legião Urbana o cara era descrente, né? Já sei, tem uma banda que é igualzinho o som deles, mas é feita por crentes. Ah, você gosta de dupla sertaneja, mas é meio duvidoso, aquele negócio todo. Tem uma versão cristã. Qualquer tipo de música você encontra a versão cristã, teoricamente, despida dos seus problemas. Isso acontece também em formas menos óbvias, tá? Pastores muitas vezes seguem o modelo de psicologização do púlpito. Trazem uma versão de psicologia popular ou mesmo autoajuda para o púlpito. Ou seguem modelos de gerência não bíblica, marketing, gerenciamento para lidar com as suas igrejas. Clubes de comédia para crentes, stand-up limpo. Veja, eu não estou falando que isso é sempre mal, por favor, não é isso, tá? Mas veja que essa atitude cristã é muito comum, a gente cria a versão gospel de tudo. Programas de TV, não sei se você sabe, nos Estados Unidos teve uma época que tinha um reality show evangelístico. Que nem tem reality show, que você faz as provas, as equipes, a imunidade, não sei o quê, aí tinha que as equipes saírem evangelizando, pegava tantos cartõezinhos de conversão, não sei o quê, e assim você vai, porque afinal o cara não vai assistir o Survivor, ou seja o que for, mas tem um reality show feito para crentes. Pegadinhas feitas com temáticas cristãs, produtos diversos. Sabe aqueles bonequinhos do Querido Pônei? As moças sabem. Os bonequinhos do Querido Pônei, então, legal, né? Lindo. Não, para o crente americano isso não é adequado. Então uma companhia lançou os pôneis de adoração, os Praise Pôneis, que são iguaizinhos os Queridos Pôneis, só que eles são de adoração, eles são para a glória de Deus. Mas o que é diferente na prática? Nada, mas é. E aí você compra isso. Tem um chinelo que o pessoal vende, que teoricamente, que quando você vai andando na praia, ele deixa assim, um pé de siga e o outro Jesus. Siga Jesus, siga Jesus. Por quê? Porque você tem que de alguma forma justificar a sua ida à praia. Essa é a mentalidade. Eu não posso só ir para a praia para me divertir. Eu tenho que de alguma forma transformar a minha ida à praia numa atividade evangelística, para justificar para o meu coração, para a minha igreja, para Deus. Isso. Salmo 45, 8. Salmo 45, 8. Escuta. Um salmo falando sobre o ungido de Deus. Em certo momento, o salmo diz: todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. O que o pessoal fez? Lançou o perfume de Jesus, uma mistura de mirra, aloés e cássia. Não é essa a descrição? Então o que o pessoal fez? Esse negócio de usar perfume é meio mundano, né?
Mas já sei, se você usar um perfume que é igual ao cheiro descrito no Salmo 45:8, aí está liberado, porque aí tem até um valor evangelístico em usar o perfume. Essa justificativa de alcançar a cultura, ela é um tanto vazia. O Daniel Hadosh... Peraí. Olha só a pergunta crítica que esse descrente faz. Ele diz o seguinte: será que o rock e o romance cristãos transmitem ideias evangélicas para a cultura, assim santificando o mundano e possivelmente fazendo convertidos? Ou será que estes corrompem ideias evangélicas ao servirem para manter cristãos protegidos fora da cultura? Ou será que simplesmente os cristãos encontram uma zona de conforto e constroem uma justificativa cultural e teológica para isso? Doído, né? Mais um exemplo. Parques de diversão. Você sabe, nos Estados Unidos tem vários desses parques temáticos. Disney, SeaWorld, tantos outros parques temáticos. Mas alguns julgam que isso não é apropriado para um crente. Puxa vida, você vai lá dar dinheiro para o Mickey. Não é para o Mickey mesmo, tá? O Mickey é só um personagem. Mas você entende? Eu vou lá dar dinheiro para descrentes. Criaram o quê? A experiência da Terra Santa, lá em Orlando, um parque de diversões que simula, lá na Flórida, a experiência de você estar na Terra Santa nos dias de Jesus. Eu nunca fui, tá? Então estou confiando aqui na descrição feita no livro, mas entenda, não busca ser uma experiência realista de como era estar na Palestina nos tempos de Jesus, mas sim a versão norte-americana daquilo. Então a música ambiente que se toca, você sabe que esses parques tocam música, sai música da pedra, não sei o quê, tem música tocando o tempo todo. Não é uma música típica do Oriente Médio, é uma música que parece dos filmes como Os 10 Mandamentos, Ben-Hur, aquela orquestração bem grandiosa, aquele tipo de coisa. Tem uma figura lá que aparece, como esses parques sempre tem personagens, certo? Quem você acha que são os personagens que aparecem? Os apóstolos, os personagens do Antigo Testamento, o próprio Jesus. Mas você acha que esse Jesus ele é baixo, barbudo, ou ele é loiro, alto, de cabelo de propaganda de shampoo? A versão popular. E aí o Hadosh, ele pergunta para o pessoal da produção, ele fala, peraí, mas vocês não sabem que Jesus com certeza não tinha um cabelo loiro, longo, e ele não tinha olhos azuis? Vocês não sabem disso? E o que ele fala? Sabemos, claro que não tinha, mas essa é a expectativa das pessoas. A gente tem que nutrir o que elas querem. E aí o Hadosh diz o seguinte, olha a crítica, ao levar as pessoas à verdade, porque teoricamente aquilo é evangelístico, ao levar as pessoas à verdade, ninguém quer que a verdade se intrometa. Lá tem mendigos atores, como teria em Jerusalém no primeiro século, tem pessoas lá, mendigos pedindo esmolas, esse tipo de coisa, e aí o Hadosh, ele está olhando e ele vê uma senhora, uma turista que vai lá e dá uma nota de $10 para o mendigo, ator. E ele vai e pergunta para ela, a senhora não sabe que isso é um ator? Que ele está sendo pago aqui para criar uma ambientação? E ela diz algo como, eu sei, mas eu me senti tão bem. Então veja, você simula caridade e ao simular caridade você simula piedade. Jesus anda, toca as crianças, Jesus para na praça e faz um discurso, mas não é um discurso com começo, meio e fim, é um medley das melhores citações. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Fica falando assim uma junção das frases mais famosas de Jesus. Você sabe muito bem como esses shows, esses dias terminam, se você já foi num deles, o que acontece no final do dia do parque? Um grande show de fogos de artifício, luzes, raio laser, música. Nesse caso, eles vão lá para a réplica do tabernáculo e usando fumaças e pirotecnia e várias outras coisas, eles fazem uma simulação da glória do Senhor. Facilmente a gente vai para a blasfêmia, né? Quando a gente está querendo justificar essas coisas. O Hadosh entrevista várias pessoas, ele entrevista o pessoal da rave gospel. Rave são aquelas festas que duram dias, regadas a êxtase e outras coisas, música eletrônica e assim por diante. E o DJ dessa festa cristão, ele diz o seguinte, o que nós fazemos com a música trance
É como uma igreja pentecostal, te atrai emocionalmente. O hip hop é que nem os presbiterianos, é tudo acerca da palavra. Eu tentei ficar imaginando qual seria o equivalente do batista, mas eu achei que eu ia me enrascar mais do que qualquer outra coisa, então achei melhor deixar com as palavras dele. Queridos, como nós caminharemos na nossa relação com cultura popular? Para terminar, uma frase da Nancy Pearce, em que ela mostra algo que eu penso ser um caminho melhor. Ela diz: arte cristã deveria crescer a partir da robusta confiança de que nada é irredimível. Que o próprio Jesus entrou nos mais escuros níveis da experiência humana e os transformou em fontes de vida e renovação. Uma obra de arte cristã completa deve incluir todos os 3 elementos da cosmovisão cristã: criação, queda e redenção. Deve aludir à beleza e dignidade da criação original, mas também deve ser transparentemente honesto acerca da realidade do pecado e sofrimento. Finalmente, deve sempre dar pistas da redenção. Não importa quão degradado ou corrupto seja uma personagem, ele ou ela devem ser descritos com a dignidade de serem redimíveis. Algum raio de esperança deve penetrar as trevas. Como caminharemos em nossa relação com cultura popular? Veja, a partir de amanhã eu vou trazer uma base focada em criação, queda e redenção, sobre como nós devemos entender esse mundo ao nosso redor. E eu termino com uma frase de cantores populares, os Beatles, numa das suas músicas, eles dizem: viver é fácil com os olhos fechados, entendendo tudo errado. Que não seja assim com você, cristão. Viver é fácil de olhos fechados e entender tudo errado. Eu te chamo para abrir os olhos e enxergar o mundo com as lentes da palavra de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é um guia seguro para a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude como o Teu povo a não cairmos nas armadilhas fáceis que nossos irmãos têm caído e nós mesmos tantas vezes. Mas ajuda-nos, Senhor, a corajosamente lidarmos com as trevas ao nosso redor, usando a luz do Teu Evangelho e sendo nós mesmos sal que preserva esse mundo. Pedimos, Senhor, que nos leve em segurança para casa, que nos proteja e dê bom descanso e que abençoe o restante da semana, no nome de Jesus. Amém.